Como é que funciona a redação? Em regra, quando você tem uma redação com dois argumentos, a lógica da redação com 2 argumentos é você ficar com 4 parágrafos. Vamos fazer uma conta rápida. Qual é a conta? De 20 a 30 linhas, ok? Então, se você tem que fazer uma redação de 20 a 30 linhas, pense assim, é claro que o cara que escreve 30 merece mais do que o cara que escreve 20. É claro. Você não vai querer receber a mesma nota de uma pessoa que, pô, se esforçou, mesmo tempo de prova, pô, para escrever 30 linhas, e você escreveu ali 20. Você vai receber menos. Inevitavelmente, ponto. Não tem essa. Então, quando você trabalha com redação, de 20 a 30, tem que ter um maior esforço para chegar ao máximo mesmo. E existem concursos que quanto mais você escreve, de fato, na média, na fórmula da média, mais você ganha ponto. Por linha escrita. A gente não lê edital, mas isso acontece. Não é o caso de vocês. Então, quando você tem uma redação, ó, vamos pegar assim, 5, 6 linhas para introdução. O que eu faço na introdução? Eu tenho 2 caras aqui importantes, ó. A tese, a minha opinião, aquilo que eu acho sobre o tema. Eu li um tema, cacete, não importa. E para defender a sua tese, a sua opinião, né, aquilo que você acha sobre o tema, pode ser uma coisa absurda ou não. Você, normalmente, quando a banca não impõe isso, tem que citar isso, isso e isso. Mas quando ela não impõe, você escolhe 2 argumentos. Esse é o padrão que sigo. É o padrão que estou seguindo. Porque é um padrão que faz a pessoa tirar entre 9 e 10. E funciona. Então, eu escolho o argumento 1 e o argumento 2. Cara, acabou. Você vai ter que fazer uma redação com essa estrutura. Sabe-se que a violência urbana vem aumentando muito nos centros urbanos. Dentre tantos fatores relevantes, ou dentre tantos motivos, ou consequências, vai depender do que você escreve. É consequência? É causa? Não sei. Os argumentos você vai usar. Temos isso associado àquilo, temos isso e aquilo, temos isso em oposição àquilo. Você vai ter que ter argumento e vai ter que raciocinar em cima do seu argumento. Aí você fala assim, Pedro, aqui eu já tenho quantas linhas? 6 e 7. Isso conta numa prova. Se você faz uma introdução, olha que texto embaralhado, com a mesma quantidade de linhas. Eu faço assim, minha introdução, o cara bota 3 linhas. Aí o outro, minha introdução. Aí o cara coloca, na introdução, sei lá, 10 linhas. Qual é a hora que você mais tem que escrever? É a hora que você vai apresentar os argumentos ou que você vai desenvolver os argumentos? Desenvolver. O desenvolvimento é o corpo. Ou seja, o primeiro parágrafo, isso aqui é a introdução, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, mais ou menos 8 linhas, mais ou menos. 6, 8, mais 1, mais 8, mais ou menos 6. Isso aqui é uma estrutura de uma redação. Qual é a lógica? No primeiro, que é a introdução, é igual um robô mesmo. É isso que tem que fazer. Não tem erro, não. Na introdução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o que eu acho e tenho que citar 2 argumentos. O que eu faço no primeiro parágrafo do desenvolvimento? Vamos chamar de D1 e vamos chamar de D2. D1, respectivamente, eu falo de qual argumento? 1. Então eu, por meio de exemplo, comparação, não importa o que você vai falar que o seu argumento é muito bom e este carinha aqui que está defendendo o porquê lá de você achar que a violência está aumentando ou que a informática tá mudando a vida das pessoas, ou não importa o que seja, não importa. Neste caso aqui, você vai falar do argumento 1. Muito, que é um argumento que você escolheu. Para uma mesma opinião, você pode ter 20 milhões de argumentos. Você vai escolher quais para escrever? Os que você mais domina. Você vai escrever aquilo que você tem vontade de escrever. Porra, o argumento 2 no desenvolvimento 2. Eu não posso também, fiz uma introdução com 3, olha que coisa louca.
o argumento com isso, o outro argumento com isso e uma conclusão com isso aqui. Olha como é que ela está desproporcional. Quando você pega um texto assim, primeira coisa que o cara pensa, que está olhando um texto, pô, a parada é organizada. Simetria. Pô, o negócio tá equivalente, tá proporcional. Princípio da proporcionalidade. Se você escreve isso aqui do argumento 1 e isso aqui do argumento 2, ele vai olhar e falar assim, ele não domina o argumento 1. Não domina. E inverso, a mesma coisa. Se você manda isso na introdução e uma conclusão muito grande, ele vai falar assim, pô, a introdução e a conclusão, elas são praticamente equivalentes em quantidade de linhas e em quantidade de informações. O ideal é que você tenha mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 8. Vai ter que se esforçar. Vai ter que espremer. Troca qualquer verbo por locução verbal. Não use e, use também. Vai usando palavra maior, pô. Dane-se. Até aí, vai ver que vai. E mais ou menos 6. Mais ou menos com mais ou menos com mais ou menos, temos quantos aqui? 28. 12 mais 16. 28. Para 30 é um pulo, né? Para 30 é um pulo. Basta escrever 6,5, 8,5, 8,5, 6,5. Você chega a 30. Então você tem que fazer essa estrutura? Tem que fazer essa estrutura. Porque se o cara pega um texto assim, primeira coisa que ele fala, nossa, todo errado, maluco, todo desproporcional. É diferente. Não é letra bonita, não. A letra feia, ela passa despercebida quando o texto está organizado. Ganha em clareza, ganha em beleza. O cara que passa... Tem cara que faz isso. Isso é uma merda, hein? Escreve a lápis, depois passa a caneta por cima, não espera a tinta da caneta secar e pega a borracha e passa. Vai borrar. Pega um texto borrado para ler. E pega um texto bonitinho para ler. Diferente pra caramba. É muito diferente. Então, assim, você está falando de 30% da sua nota. É isso. É beleza. É estrutura. 30% da tua nota. Mas 30% é gramática. Concordância, regência, crase, pontuação. Se você fizer o feijão com arroz e não errar a gramática, você já tem quanto? 60%. 40%, filho, é o desenvolvimento, é não fugir do tema. Quem não foge do tema já tem 20%. De cara, se você faz uma estrutura legal, se você não erra a gramática, e se você fala sobre o tema, você já tem 80%. Para chegar a 100, o cara tem que falar muito bem sobre o tema. É isso que eu quero mostrar a você com o esquema que a gente está falando em sala de aula, e quem lá do clube fala, não sei o quê, faz lá, o cara escreve a redação, eu volto dou o retorno e falo, pô, cara, tá usando período muito longo, tá se enrolando. O que é período muito longo? O cara usa vírgula, 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 vírgula. Meu irmão, divide essa merda em 3 paradas com ponto. O cara que estiver lendo, dá uma sentada, respirada, né? Tipo, caraca, não dá, é muita informação. Imagina, acho que foi você escreveu daqui até aqui com um ponto só. Aqui. Falei, cara, detalhe, esqueceu o ponto ainda, não foi? Acho que foi isso. Ainda não botou. Alguém não, então não foi. Um ponto. Caraca. Um ponto. Imagina você lendo. Blá, 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 blá. Não dá como não, né? Não dá. Você, caralho, que maluco escroto. E chato. Que texto chato, meu irmão. Não dá. Não dá. Então, o cara que tá lendo, vamos imaginar isso. Ele quer ler de forma tranquila, de forma suave, de forma cadenciada, quer ler um texto bacana de ser lido, quer ler um texto que tenha uma aparência bonita, é como se fosse um prato de comida. Pode até ser gostoso, mas nós somos preconceituosos. Pode ser gostoso, mas tá tudo misturado, aquela coisa toda esquisita. Pode ser gostoso, mas quando você olha aquilo tudo misturado, parece uma gororoba, você fala assim, caralho. Pode até ser, mas quem é que vai arriscar? Quem é que vai com a mesma disposição? Pô, tem um prato bonitinho, pode estar uma merda. Mas o maluco vai como? Porra. Porra, tá maneiro, né? Vai escolher qual? Essa gororoba aqui que falam que é gostosa ou esse bonitinho? O bonitinho, mano. Sempre assim, o mais limpinho. Sempre assim.
Ah, borrou? Pedro, me perguntaram isso. Rasura ou deixa escrito de forma errada? O ideal é nenhum, né? Nem ter rasura. Isso é o ideal. Porra, tenho que... Escrevi errado. Deixo errado ou rasuro? Rasura. Sem dúvida. Você vai rasurar, sem dúvida. Ideal. Tá escrevendo um texto. Aí você tá escrevendo um texto, escreve casa com Z. Se você não perceber e bota do José, não percebi, Pedro. Fui escrevendo na merda. Errado isso, porque isso aí você tem que fazer no rascunho, tá? Mas, sei lá, você foi fazendo, tava na merda, escrevendo pra cacete, aí você escreveu. Dá pra você riscar e colocar ao lado? Não. Então, meu amigo, lembre-se, você vai ter que riscar e colocar em cima. Se você faz uma letra assim, você vai conseguir colocar em cima? Não. Então vai ficar uma merda. E aí? Já era, mané. Deixa errado. Deixa a casa com Z. Vai fazer o quê? Vai puxar seta? O nego tá puxando seta. Aloprou. Falei, que isso, mano? Que seta é dessa? Falei, parceiro, deixa com Z. E reza pro infeliz não pegar esse erro. Porque se eu pego um erro com casa com Z, por exemplo, eu vou ficar... Caralho! Ah! Mostra pra geral que tá corrigindo a redação. Chega aí! Caralho, moleque botou casa com Z. Porra, é mais ou menos por aí. É uma equipe de professores. É uma equipe mesmo. Fica assim, por exemplo, um auditório com 100 professores. Cada um pega um bloquinho com 100 redações. Pronto, corrigimos todas. É isso que acontece. Aí, nego, as bizarrices. Sempre elegem, né? As bizarrices. Essa e essa. Quem ganhou? Porra, essa aqui. O maluco escreveu 3 linhas. Tipo, né? Vamos lá. Se você escreve menos que o mínimo, eu sou obrigado a corrigir? Não. Não sou, eu posso te dar 0. Preciso nem ler. Nem ler. Escreveu mais que o máximo. Eu tenho o poder de optar. Eu posso fazer assim. Tá, eu vou ler tudo e vou considerar todo o conteúdo. Por quê? Porque eu sou bonzinho. Eu posso fazer isso. É discricionário mesmo. É totalmente facultativo. Mas tem maluco que é escroto. Fala assim, não, eu vou ler até aqui. Eu vou parar. Se não fizer sentido, ele fugiu do tema. No meio ele para, pum, parei. Ficou legal? Ficou uma bosta. Então a conclusão tirou 0. Beleza. Mais ou menos isso. Só você tem que se preocupar com um detalhe de... Assim, fala que é detalhe de merda, né? Não é tão de merda assim. Casa com Z, o ideal é que você coloque ao lado. Pô, fiz merda. Escrevi, não dá mais. Não faça isso, maluco. Isso não existe na redação. Faça isso. Não cabe. Deixa a casa com Z e vai embora. O ideal é escrever o casa com Z, percebi, risquei, coloquei casa. Com a mesma letra, tá? Com a mesma cor. É por aí o caminho. Eu vi algum lugar que considerariam isso como utilizar o espaço contínuo, né? Ao invés de você usar do lado, bota em cima para isso. Você não está usando de má Não, porque isso não existe. De má fé, isso não vai ser retirado, tá? Esse espaço não entra na sua redação. Então ele vai ser retirado. Você escreveu, eu te falei isso, né? Você escreveu redação até aqui. Essa linha conta? Não. Você escreveu até aqui e rasurou isso aqui. Você escreveu uma linha? Não, então ele vai contar aqui, mas é exatamente isso. Com régua, parceiro. Menos que a metade, não é linha. Sacanagem, né? Então é isso. Tá? Cuidado. Tentar fazer... E a conclusão. Que você vai retomar aqui a tua tese e dar um ponto positivo, uma solução. Normalmente uma solução. Ah, Pedro, eu quero botar um culpado. Culpa é educação, pô. Qualquer tema. Tudo é culpa de quê? Da educação. Foda-se. Não teve estudo, não teve educação. Bota a culpa no governo. Acredito. Bota a culpa no governo, não teve educação. Acredito muito, muito em tema do tipo Copa do Mundo, investimento, dinheiro que a gente investiu em Copa do Mundo, o Brasil, uma putaria. Tem tudo quanto é jornal, nego. Porra, obra que cai, não sei o que, uma zona. E claro, vinculado à tecnologia da informação, projetos aí
grandes de tecnologia da informação, né? Existem N projetos aí, eu não estou lendo muito sobre isso, só os temas que vocês vão me mandando, mas muitos temas envolvendo tecnologia da informação. Por que que a mais tecnologia, menos emprego? O nego começa a brincar com isso. Você tem que defender o seu ponto de vista. Pedro, posso ir contra a todo mundo do planeta? Eu não iria. Mas posso? Pode. Pode fazer o que você quiser na redação. A sua opinião. Mas a minha opinião é bizarra. Ok. Deixa ser. Tem argumento para defender? Tem. Então defenda. Então é isso. Fazer uma redação curta e grossa. Pedro, ele mandou citar 3 argumentos. Então, são quantos parágrafos de desenvolvimento? 3. Você vai ter que fazer uma nova média. Em vez de 6, bota 5, 4, 5, 4, 5, mais 6, 6, 6. Consegue fazer ali, dar uma driblada e consegue resolver. Mas tem que ter simetria. Principalmente conclusão e introdução e desenvolvimentos. Um equivalente ao outro. Não faça uma introdução com 3, não faça uma introdução com muitos. Aí teu desenvolvimento fica michuruca. Aí o cara vai olhar e falar assim, nossa, ele gastou tudo que tinha, que não tinha na introdução. Agora ficou sem o que falar. É essa a sensação que tem. Perdeu a força. Na hora do desenvolvimento, tá mal distribuído. Você perde. Na sequência de ideias, você perde. São vários quesitos. São vários itens. Então assim, o cara pode tirar. Mas sem saber porra nenhuma, você pode tirar 8. Só falando um pouquinho sobre... Só enrolando. Põe 10. Meu irmão, 10 você tem que saber sobre o tema mesmo, na boa, muito. Falar bem o argumento. Mas 8 pontos, cara, você já tem. Se você não fugiu do tema, não tirou 0, tirou 20. Só se você for um cara muito ogro, aí tudo bem, mas o cara que normalmente é muito ogro já se ferrou aqui também, então já tá fora. Mas isso aqui é importante pra caramba, pô. Como é que pode? Tem que saber mais sobre o tema? Não, você tem que saber mais a estrutura e a gramática. O tema, 40%. É pra não zerar. É não fugir do tema. Então é isso, tá? Não, língua portuguesa, cara. Língua portuguesa. Ele recebe para isso. Qual é a lógica? Muito técnico? Aí, olha que loucura. Vem uma palestra de um professor, pica, e o cara vai ficar ali, à disposição, para você chegar e falar assim, eu acho que, diante do que você falou, eu acho que ele falou merda. Vê aqui. Ele falou merda. Ou não, é isso mesmo, que ele usou outra linguagem. Mas dificilmente é um termo muito técnico. Muito técnico. Quando é muito técnico, eu fico responsável, muito técnico, questão discursiva, não é uma redação. Eu fico 30% com português, envolvendo estrutura, concordância, né? Expressão, estrutura e expressão, e 70% um professor da área. Aí é uma questão discursiva, Tribunal de Contas do Estado. Aí tudo bem, aí é assim. Mas mesmo assim ainda tem um peso. O seu não é isso, questão discursiva, o seu é o quê? Redação. Então, meu irmão, é português, é professor de português. Eu leio sobre o tema que você escreve, pô. Eu tá mandando tema pra cacete, eu vou lendo. Vocês vão fazendo, eu vou lendo aquela merda. Aí, ó, cara, a gente tá tentando, o combinado, né, lá no Clube da Redação, é uma redação, no máximo 2 por semana. Cara, o nego tá mandando logo às 5. E eu tô corrigindo todo dia, tentando o máximo. Não é garantido, mas, pô, eu tô tentando o máximo. Cara, eu tô com, sei lá, 100 e poucas redações pra fazer. Tô corrigindo. Hoje eu passei a tarde brincando de corrigir redação. Corrigi, sei lá, umas 20, né? Que não tem muita concentração. Então o cara falou assim pra mim, porra, se eu entrar hoje, eu vou mandar logo 3. Eu falei assim, parceiro, pelo menos espera a correção da primeira, pra ver a merda que tu vai fazer. Aí eu vou e dou o padrão. Aí você, a partir dali, é contigo. Porque tudo que você tem que errar de forma grosseira, você erra na primeira. Faz a primeira, eu vou corrigir. Aí você pega aquilo que eu corrigi e distribui em 4 temas. E vai, pá, pá, pá. Copia e cola. Se você começou uma com anotório o quê, parceiro? Faz as 5 anotório o quê, pra não esquecer um dia. Anotório o quê, anotório o quê, anotório o quê, anotório o quê. Cara, eu vou usar anotório o quê. E dane-se. E assim vai. Beleza? Tranquilo? Bom, então é isso. A redação não tem mistério, mas é uma... Vale ponto, né, gente? Não tem jeito. Vale ponto.
Passei mas tem que passar na primeira parte, né? E eu vi que a primeira parte são 30 questões de conhecimentos gerais. Não é isso? 30 questões? E português está ali dentro. E não diz ali quantas questões. Acho que 10. Acho que 10, porque tem constitucional, tem administrativo e RLM. Para vocês não, né? Para técnico. Então acho 15. Mais 15 mesmo. Ou 14, né? 14, 8 e 8, como foi também numa aí. Pode ser. Tem prova de português com 14. Sei lá. Vamos lá. Bom, eu imprimi a prova do TRT Pernambuco. O pessoal tinha falado aí, pô, caraca. Não achei a prova difícil, tá? Não achei a prova difícil, dei uma olhada nela. Eu distribuí a folha para vocês. Todo mundo tá com ela aí? Não? Então, tem que pegar. Vou pedir pro Maurício. Então, ó, vou falar aqui sobre a prova. Como é que foi a prova? Chega a sua prova lá, 10 questões de português. Aí você olha, porra. O que eu vou fazer primeiro? Calma. São dois textos grandes. Aí você, pô, grande não, né? O segundo nem tanto. O primeiro texto da questão 1 até a questão 8. Aí dá aquela olhadinha de leve. Pô, a primeira questão, ó, depende-se do contexto, é de interpretação, né? Beleza, tem que ler texto para fazer. Na segunda, considerado o contexto, a relação de causa e efeito, pô, tem que ler, né? Causa e efeito. Aí na terceira, uma redação alternativa para o segmento do texto em que se respeitam as normas de concordância, encontra-se em... Isso é questão de quê? Gramática. Dá para fazer sem texto. No máximo, voltar o texto rapidinho lá, dar uma olhadinha. Aí, na quarta, você olha assim, caraca, deve ser de interpretação, né? Esse negócio de 1, 2 e 3, nada disso. FCC tá gostando disso, tá? Considere-se o que se afirma abaixo sobre a pontuação do texto. Pontuação é o quê? Gramática, emprego da vírgula, travessão, parênteses, não importa, não é só vírgula não. É que a FCC gosta mais de vírgula. Às vezes mistura com 2 pontos. Na questão 5, olha só, 2 de interpretação, já temos 2 de gramática. Na questão 5, recontar uma história, ele sublinhou o porquê e falou sem prejuízo para a correção e do sentido e sem que nenhuma gramática, mais especificamente semântica. Gramática. 6, não preciso nem ler o enunciado. A com crase, nos quais, que, em que. Gramática. Pronome, crase, questão mista. 5, gramática. O verbo que pede o mesmo tipo de complemento. 6, a oitava, gramática. Função sintática do pronome relativo. Olha só, de pronome relativo eu tenho a questão 8, tenho a questão 6. De cara. Que envolve pronome relativo. Que crase não define a questão, né? Quem define mesmo é pronome relativo. Tá? Então, ó, das 8 questões vinculadas ao primeiro texto, quantas são de gramática? 6. Eu já tenho 60% da minha prova. Você tem que ponderar isso. Ponderar se vale a pena ou não investir muito no texto. E se for investir, que invista no primeiro. Porque se você olha o segundo, são 2 questões de texto, puramente. A 9 e a 10, interpretação textual. O que eu faço, Pedro? Eu, no meu dia de prova, eu leria o primeiro texto, faria as 8 questões e, ó, parei. Iria para outra prova, outra parte, inglês, o caralho, constitucional, administrativo. Eu tenho que fazer uma média boa, mas, pô, 80%, que eu erre uma. 70%, tá valendo. Se der tempo, parceiro, depois de fazer minha redação, depois de, porra, falta meia hora, vou leio o texto rapidamente, o segundo texto, e faço as 2 questões. Você tem que olhar primeiro o seu, né, o seu adversário para entender como que você vai atacar o cara. Não pode também ficar nessa neurose de não, tem que ler o texto, tem que saber o texto. Peraí, o texto é o que menos me importa aqui. 6 questões sem ser de interpretação. Então eu já posso fazer 60% da prova sem ler texto. Posso até fazer as 6 e meter o pé. Depois eu vejo se eu volto, sei lá. Mas eu leria o primeiro texto, tá? Então, vamos fazer as questões de gramática, tá? Da prova do TRT mais recente que tem, que é de Pernambuco, tá? Essa foi de analista, cara, foi, né? Superior? Analista mesmo. Ele que me mandou, que a gente não tem acesso lá no site da FCC. Escroto isso, né? Pode começar pela 8?
Posso começar pela 8, problema nenhum. Vamos lá, vamos fazer as 6 questões de interpretação, pode ser? De gramática, pode ser? Vamos lá. Então a questão número 8. Pessoal, a gente já sabe que a questão número 8, ela envolve isso aqui, ó. Olha só, isso é sacanagem. Ó, considerando-se o contexto, a palavra que no segmento... Olha só, gente, quando aparece a palavra que para você, a questão número 8, que é uma questão de extrema importância para você no concurso, tá? A palavra que, em regra, ela pode ser duas coisas. Ela pode ser o famoso, o gostosão, que está em todas. Qual o nome dele? Pronome relativo. E pode ser também a famosa conjunção o quê? Integrante. Bobinha a questão. Malandra, safada. Malandra. Então olha só, olha pro quadro primeiro. Que o pronome, quando é que eu vou falar que a palavra que é um pronome relativo? Quando é que eu falo isso? A gente já sabe. Quando eu consigo trocá-la por o qual e suas flexões, né? Ó, o qual, a qual, ó, no plural, os quais, né? E as quais. E as quais. Isso aqui é importante pra caramba, pra questão. Não tem jeito não. Pedro, troquei o que por o qual, a qual, os quais ou as quais? Bingo, é pronome relativo. Sendo pronome relativo, ele sempre, não tem essa, sempre terá uma função sintática. Ele exerce uma função sintática. Ele representa uma função sintática na frase, na oração. Tá legal? Então, quando você trabalha com pronome relativo, eu posso falar o seguinte, de cara, se alguém perguntar, se é pronome relativo, introduz necessariamente uma oração subordinada adjetiva. Adjetiva. Tá legal? Necessariamente, não tem essa. Não existe a possibilidade. Ah, havia um pronome relativo. Não, ele está introduzindo uma oração. Eu falei aposto explicativo? Não. Eu falei oração subordinada adjetiva. Então, necessariamente, junto com este que, vai ter um verbo que vai formar uma oração chamada de oração adjetiva. É legal? Bom, então introduz a oração aqui adjetiva. Segundo, ele é uma função sintática. Ele é uma função sintática. Ele possui uma função sintática. Possui mesmo. Possui, pronome relativo. Possui uma função. Cara, isso é importante. Uma função sintática. Possui uma função sintática. O que é isso, Pedro? Função sintática. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o que for. Tá legal? Possui. E o danado pode ser qualquer uma. Até agente da passiva ele pode ser, filho. Ele é danado mesmo, tá? Então, isso aí é de extrema importância, tá legal? Quando aparece o pronome relativo, a gente tem mais um detalhe para a concordância. Você concorda com a palavra que ou com o termo ao qual ele se refere? Com a palavra que ele está se referindo, beleza? Então, na concordância, ó, a concordância é feita com o termo que está sendo retomado por ele. Pronto. Que está sendo retomado por ele. Vou colocar uma frase boba e vou pegar a frase da questão, tá? Aí a frase boba, ó. As alunas que chegaram são lindas. Vou analisar rapidamente aqui. Apareceu a palavra que. Palavra que, gente? Vamos ver se ela é um pronome relativo ou não. As alunas, as quais... Pronto, bingo. Isso aqui é um chamado pronome o quê? Relativo. Você já sabe, tem que saber. Vamos embora. Já tá aí, a gente já falou disso.
Então eu tenho duas orações aqui, daquele jeito. Qual é a primeira oração? As alunas são lindas. E a segunda oração? As alunas chegaram. Só que quem é que está representando as alunas na segunda oração? Que? Beleza, então ó, leia só a primeira oração. As alunas são lindas. Leia só a segunda oração. Como está aqui, que chegaram. Eu disse que o verbo vai concordar com o termo que está sendo retomado pelo pronome relativo. Quem é que está... O pronome relativo está retomando quem? As alunas. Por isso eu coloquei chegou ou chegaram? Chegaram. Segundo detalhe. Isso aqui é uma oração? Sim ou não? Sim. Já sei que é uma oração introduzida por um pronome relativo. É uma oração o quê? Subordinada adjetiva. Sempre? Sempre. Ela vai ser restritiva ou explicativa. Depois a gente fala disso. Vou falar ainda. Estou devendo desde a primeira aula. E aqui, o principal, possui uma função sintática. Que eu já sei como é que faz. Se ela está no lugar, palavra aqui, no lugar de as alunas, esse termo as alunas, seria o que nesta oração? Sujeito. Então a palavra aqui vai funcionar como sujeito. E o verbo chegaram é um verbo intransitivo. Todo mundo foi? Tranquilo? Beleza? Aí olha só, as alunas eu tenho na primeira oração, sujeito, são lindas, lindas. Predicativo do sujeito, que é uma característica, né, das alunas, e o verbo é um verbo de ligação. Feito. Agora eu vou para a conjunção integrante. A conjunção integrante. A palavra que vai ser conjunção integrante quando a palavra que estiver dentro de um isso. De forma bem objetiva. Não é aula teórica, eu não posso falar mais. Mas, ó, a palavra que, conjunção integrante, vou botar assim, ó. Está dentro de um, independentemente do contexto, de um isso. Tá, mas qual é a contrapartida disso, né? Espera aí. Olha aí. Introduz um tipo de oração. Introduz. Só que introduz não mais a adjetiva. Introduz uma oração subordinada substantiva. Substantiva. Quando é uma conjunção integrante, gente, conjunção não possui função sintática. Não tem que falar em função sintática. A conjunção, pois, é sujeito. Não, é conjunção. Não tem isso. Então, não possui função sintática. A conjunção. Quero fazer, Pedro, como é que fica isso aqui? Eu falo assim, olha, eu quero que me beije. Eu quero que me beije. Vamos lá. Palavra aqui apareceu. Posso trocar por o qual? Não, eu quero o qual me beije, não rola. Mas eu posso falar o quê, gente? Eu quero isso. Eu quero isso. Se a palavra que está dentro de um isso é uma conjunção integrante. E a conjunção integrante, vem comigo, ela introduz uma oração, oração, vem, coordenada ou subordinada? Subordinada, oração subordinada, adjetiva, adverbial ou substantiva? Substantiva, e eu sei que toda substantiva é introduzida por uma conjunção chamada conjunção o quê? Integrante. Alguém vai perguntar aí, qual é a função sintática desse aqui? Não tem. Não tem. Mas qual é a função sintática desse aqui? Sujeito. Foi? Tranquilo? Tá. Aí vamos pegar a questão. 8. Sendo sujeito, ela passa a ser uma oração subordinada, adjetiva. Nada. Não isso. Não pela função sintática do pronome relativo. A oração, quando não tem vírgulas, ela vai ser chamada de adjetiva restritiva.
E quando eu coloco as vírgulas, ela é chamada de explicativa. É a adjetiva. É aquela do pronome relativo. Introduzido por um pronome relativo, pum, na cabeça dele. É uma oração adjetiva, não tenho dúvida disso. Tá legal? Tranquilo? Tá, aí o cara vai lá pegar a questão. Ele fala assim, ó. Considerando-se o contexto, a palavra que... Ele não falou que é conjunção, que é pronome, não falou nada. A palavra que. No segmento, aí vem, né? Letra A. E costuma dizer... Olha como é que ele... É muito tranquila quando você sabe isso aqui. A palavra aqui. E costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare... Vamos lá. E costuma dizer o qual, ou e costuma dizer isso? Isso. Beleza. Já sei que essa palavra aqui é um pronome relativo a uma conjunção integrante. Ridícula questão. Olha o que ele afirma. É um pronome que parou. Nem preciso ler. É pronome ou é conjunção? Ah, então tá bom. Letra A tá fora. Foi? Pegou ou não? Não pegou? De novo. E costuma dizer isso. O que costuma dizer? Que boa parte da... Então, todo esse pedaço aí tá dentro de um isso. Inclusive a palavra que. Então, a palavra que, nesta frase, é uma conjunção o quê? Aí ele fala, o pronome já não é pronome. Ela é o quê? Conjunção integrante. Eu vou ler até o final. O pronome introduz um objeto direto. O pronome introduz... Não. A conjunção introduz um objeto direto. Sim. Neste caso aqui também. Quem quer, quer alguma coisa. Verbo transitivo direto. Tudo isso aqui é chamado de objeto o quê? Direto. Eu poderia falar isso. Mas não que um pronome está introduzindo um objeto direto. O detalhe é mais tranquilo do que se imagina. Ele chama a conjunção de quê? Pronome. Errado. Não preciso nem ler, nem analisar se é objeto direto, se não é o cacete, não importa. É conjunção. Ele chamou de pronome, está errado. Ponto final. Aí vem a letra B, que remonta aos autos medievais, no 5º parágrafo. Olha só. É um pronome com a função de objeto indireto. Tá. Tem reticências, não tem? Então eu vou ter que voltar ao texto. Não tem jeito. Vou ter que voltar. Eu tenho certeza que é sujeito. Que alguma coisa remonta, né? 90%. Ou objeto direto. Alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quem remonta, remontei o carro, remontei o que era, remontei a casa, remontei. É VTD. Nem objeto direto. Aí ele botou indireto. Mas relaxa, mas vamos lá pro texto. 5º parágrafo. Aí no 5º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó. No 5º parágrafo, na 4ª linha do 5º parágrafo. Tá legal? 4ª linha do 5º parágrafo. Fala assim, ó. Que remonta aos autos medievais. Ó, vamos ler um pouquinho antes. Desde o O. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, uma tradição a qual remonta, certo? Remonta aos autos e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram, remonta aos autos. Ele considerou o verbo transitivo indireto, enfim. Mas vamos voltar. Quem é que remonta aos autos? Beleza, que está sendo retomado por que palavrinha? Que. Então esse que vai ser o quê? Sujeito. Então, primeiro, o pronome relativo, ele exerce a função sintática de quê? Sujeito. Aí ele fala assim, ó, na questão número 8. É um pronome, certo? Com a função de... O erro tá aí. Não é objeto indireto. Com a função de quê? Sujeito. Foi? Tranquilo? B de bola tá fora. Questão complicada, pode falar. Sempre.
Cara, só se você começar uma oração com uma conjunção integrante. Pode. Dificílimo. Ou, se eu falo assim, eu quero atualmente em Roma, lá, que você me beije. Porra, não vai vir exatamente, né, após o verbo, mas tá depois do verbo. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Tá legal? Vamos lá, mas o pronome relativo, pô, se você, dependendo da frase, ele também pode vir depois do verbo. Tem que tomar cuidado. Sim, isso aí. Então, B de bola, sujeito, não é objeto indireto. C, olha a letra C. As atividades que o grupo desenvolveu, tenta trocar. As atividades as quais o grupo desenvolveu. Isso é uma conjunção integrante ou um pronome relativo? Aí ele fala assim, ó, é uma conjunção para... É uma conjunção isso? É um pronome relativo. Nem lê. Deixa eu nem ler mais. Parei. D. Temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar, os quais mais tarde viriam a influenciar. Isso é o quê? Se eu troquei por os quais, as quais, isso é o quê? Relativo. Pronome relativo. Ele fala assim, é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito. É uma conjunção? Não. Tá fora. Só pode ser que letra? Letra E. Mas vamos ver a letra E. Mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram... Bora. Os quais se dedicaram... Quem é que se dedicou, gente? Inúmeros autores populares. Tá, mas... Esse cara seria o sujeito, mas quem é que está representando o sujeito? Que? Então a gente sabe que é um pronome relativo com que função sintática? Sujeito. Exatamente o que ele falou, é um pronome com função de sujeito. Gabarito letra E. Foi? Tranquilo? Pode falar. Aham. Não, na verdade, há inúmeros autores não é um sujeito. O sujeito da oração é a palavra que. Negativo. Ele retoma a ideia. Ele não retoma a função sintática. Porque há inúmeros autores, não é sujeito da outra oração. Analisa a outra oração, esse termo aí, há inúmeros autores. Vamos lá. Mais diretamente, tem que ver o texto. Quinto parágrafo. Aqui, ó. Remonta aos autos medievais e mais diretamente remonta a inúmeros autores. Esse a inúmeros autores completa a ideia do remonta, que neste caso é verbo transitivo o quê? Indireto. Neste caso, sim. Então, que é equivocado. Se referindo. Então, quando você trabalha com o verbo transitivo indireto e o objeto indireto desta oração. E da outra oração? O que representa o quê? O sujeito. Tanto que ele não veio com preposição. Senão viria a que. Pegou a ideia? Você está analisando a palavra que. Se ele falasse há inúmeros, isso é o sujeito? Quer ver? Eu vou te fazer esse nó agora, ó. Deixa eu perguntar aqui. Qual é o sujeito da oração número 2? Que? Qual é o sujeito da oração número 1? As alunas. Pô, mas são sujeitos diferentes? São diferentes. Qual é o sujeito da segunda oração? Que. Mas eu estou concordando com quem? Com o termo a que se refere. Que termo é este? Não importa. Se é objeto direto, se é predicativo, se é aposto, se é cadente, não importa. Eu tenho que olhar a oração. Dentro da oração, a função sintática é da oração. Eu não tenho um sujeito para outra oração. Não, é o sujeito desta oração. Beleza? Tranquilo? Foi. Então, questão número 8, marcamos aí letra E. Foi isso, né? Mole, né? Muito fácil. Beleza. Aí, já que a gente já está nessa onda, vamos voltar aí. 7. Vamos voltando, né? Vamos fazer isso? Vamos voltando. Eu ia começar pela 3, aí comecei pela 8, a pedido ali. Então, vamos lá. 7. A infância passada no sertão familiarizou
o futuro escritor e dramaturgo com temas e lá. Naturalmente, você vai pensar assim, quem, olhando para isso, familiariza alguma coisa. Não é isso. Quem familiariza alguém com alguma coisa. Você vai familiarizar. Então, este verbo não é transitivo direto. Ele é transitivo direto e... Então, muito cuidado, porque em todas as provas de 2014, todas as questões que fizemos envolviam o verbo transitivo direto, nesse tipo de questão. Aí ele joga logo um VTD na cara, mas ele não é VTD. Ele é VTDI. E é isso que ele pede. Aí, já na letra A, vem assim, surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. Essa frase, eu falei isso de manhã, 7h15 da manhã eu estava dando aula. Aí, nessa frase assim, quando é que a frase está na ordem direta para você? Direta, assim, se você fosse escrever qualquer parada na vida, você começaria com que termo sintático? Sujeito. É isso, né? Aí depois do sujeito você colocaria o quê? Um verbo. Aí depois do verbo você colocaria um complemento. Seja adjunto adverbial, complemento, objeto direto, objeto indireto, não é complemento verbal qualquer. Puta aqui, complemento verbal. Isso aqui é uma ordem que te deixa seguro. É uma ordem natural, uma coisa que você sempre faz, pensando, raciocinando. Você nunca vai começar uma frase com verbo, pô. Nunca, é difícil. Então vamos tentar classificar essa frase aí que eu acabei de ler. Esta aqui é a ordem direta. Qualquer coisa diferente disso vai ser ordem indireta, tá? Qualquer coisa. Vamos lá. Ele começou assim. Surgiu no Nordeste a chamada... Isso está na ordem direta ou indireta? Indireta. Tá, vamos organizar a casa. Bora. A chamada literatura de cordel surgiu em que lugar? No Nordeste. No Nordeste, beleza. No Nordeste é o quê? Lugar. Então é um adjunto adverbial de lugar. Ligado ao verbo, o verbo vai ser chamado de verbo o quê? Intransitivo. E o termo que você colocou como primeiro vai ser chamado de quê? Sujeito. Então ele tem um verbo intransitivo na letra A. Seria: a chamada literatura de cordel surgiu. Em que lugar? No Nordeste. Quando? No século tal. Não importa. Você vai colocando adjuntos adverbiais aí à vontade. Verbo intransitivo. Foi? Tranquilo? Fora. B. O caldo cultural do Nordeste foi primordial na formação do paraibano ariano. Tá. Vamos lá. Vamos pensar nisso aí. Tá na ordem bonitinha, redondinha. Porra, começou com sujeito e verbo. Caraca, lindo. Então vamos ler. O caldo cultural do Nordeste foi bom, foi legal, foi maravilhoso, foi importante, foi primordial. Opa. Vamos lá. Primordial é o quê? Uma característica. Sim? Se é uma característica, um predicativo. Predicativo de quem? Do sujeito. Então este verbo foi aí, que é o verbo ser, é um verbo de... Acabou, não pode ser resposta. Ligação mesmo. Foi. Ele quer VTDI. C. Levar o teatro ao povo. Parou. Quem leva? Leva alguém a alguma coisa, ou alguma coisa a alguém. Aí, na verdade, alguma coisa a alguém, né? Então, ó, levar o quê? Teatro. A quem? Ao povo. Então, verbo transitivo direto e... Qual o gabarito? Não tem jeito. Tem que ser letra C. Letra D. Que remonta aos autos... Ah, isso já sei. Alguma coisa remonta aos autos. E aí? Verbo transitivo indireto. Remonta a alguma coisa. Outra. Existe na cultura popular a noção... Tá, vamos lá. Tá na ordem direta isso? Não. Então vamos lá. Organiza isso aí, vai. A noção de que a história, né, existe na cultura popular. Vamos lá. Sujeito. Aí vem existe em que lugar? Na cultura popular. Adjunto adverbial. Se é um adjunto adverbial, existe é um verbo o quê? Verbo intransitivo. Quando você tem, completando a ideia de um verbo só adjunto adverbial, o verbo vai ser classificado como o quê? Intransitivo. Eu não sei se eu falei isso, mas isso aqui é importantíssimo. Olha só.
Quando eu falo assim, ó, Pedro é feliz. Pedro é feliz. Olha só. Pedro, sujeito, feliz. Bora? Predicativo do sujeito, verbo ser, chamado verbo de ligação. Aí você fala assim, ó. Pedro morreu ontem. Pedro morreu ontem. Olha que loucura. Pedro é o quê? Sujeito. Morreu. Verbo intransitivo. Ontem. Adjunto, adverbial de qualquer coisa. Pedro, tá legal. De lugar. Se eu falo assim. Pedro foi ao parque. Aí o cara vem. Quem vai, vai. A. Aí então ele vem. Pedro é o quê? Sujeito. Se quem vai, vai a. Verbo transitivo indireto. Eu tenho que olhar depois. Ao parque é o quê? Adjunto. Bora. Adverbial de lugar. De qualquer coisa. Então, meu amigo, se eu chamar esse cara de transitivo indireto, tem que aparecer o quê? Objeto indireto. E não tem. Então, meu amigo, ele só pode ser verbo o quê? Intransitivo. Incoerente, porque ele pede um complemento e é intransitivo. Isso é língua. Agora, só para fechar, se eu falo Pedro chegou atrasado. Pedro é o quê? Sujeito. Atrasado é o quê? Não é uma característica dele? Se é uma característica, ele é o quê? Predicativo do sujeito. Vai. E o verbo? Aí o cara, pô, predicativo do sujeito. E o sujeito, o verbo? Dá uma vontade de mandar de ligação. Vem aqui. Aquele verbo só pode ser de ligação quando ele liga predicativo do sujeito a um sujeito e quando não indica uma ação. Esse verbo aqui indica a ação? Não. Porra, então ele é de ligação mesmo, porque ele liga um predicativo do sujeito e do sujeito, porra, e não é de ação. Aqui eu tenho o predicativo do sujeito, tenho o sujeito, mas o verbo é intransitivo. Quando couber isso aqui, Pedro chegou e estava atrasado. Sempre vai ser isso. Beleza? Normalmente aparece, o trem chegou atrasado. Aí o cara, verbo de ligação. É? Não. É verbo intransitivo, mas tem um predicativo do sujeito. É uma loucura. Então isso aqui é importante para chuchu, para definir uma questão absurda. Porque muitos falam transitivo indireto, muitos falam verbo de ligação. Só você, praticamente, e mais alguns alunos que já conhecem isso, vão fazer uma questão desse naipe. Beleza? Uhum. Pode falar. O advérbio de que, cara? De qual? Qual questão? A 7? Na cultura popular. Aí o cara, porra, dentro de um contexto, isso é um lugar. Só que não é um lugar, né? Aí chamam de adjunto adverbial de situação. É escroto. Eu prefiro falar adjunto adverbial. Mas como é possível entender que a gente adverbial mesmo sem definir certo qual é? Não faz sentido você falar assim. Porque não parece que é um lugar. Então eu falo adjunto. Então, É uma circunstância de situação. Ou de momento. É de situação mesmo. É escroto. Como não consegui definir como um advérbio, aí eu é verbo transitivo indireto, verbo indireto, entendeu? Mas não, é um advérbio. Então, Pô, quem existe, existe em algum lugar. Normalmente é um lugar. Em alguma situação. então é objeto indireto, entendeu? Então, mas quando for lugar, situação. Mas não é um lugar. É uma situação. Entendeu? O adjunto adverbial ele é meio puxado por causa disso. Vou te dar um exemplo rápido, às vezes a gente não pode entrar muito nisso. Mas nesse mérito, quando for adjunto adverbial, pode ser de qualquer coisa, é meio difícil. Quando eu comecei a estudar, eu fiz uma aula com Bechara na faculdade, aí ele chegou assim e falou assim, eu falei, professor,
Existe o predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto, predicativo do objeto indireto, caraca, predicativo da porra toda. Aí ele botou uma frase no quadro e falou assim, é predicativo. Eu falei, se predicativo é uma característica de alguma coisa, tem que ser de alguma coisa, concorda? Aí eu falei, porra, professor, Bechara, por reflexão ao final, tal. Mas claro, professor, aí eu nunca vi o Bechara falar assim. Eu falei assim, professor, é predicativo de quê? Aí ele, é predicativo, meu filho. Aí eu falei assim, não, professor, mas predicativo não é uma característica? Ele, vem cá, eu vou te explicar direitinho, vem cá. Aí eu, fala. Aí ele, é predicativo, porra. Aí eu, agora entendi. Pegou a ideia? É nesse caminho que eu tenho que fazer com o concurso público. Depois desse porra que ele me deu, eu falei assim, porra, é disso que eu preciso para falar contigo. É adjunto adverbial. Porra. De situação, escroto. Mas isso cai em prova. Beleza? É. Independentemente disso, não marcaria a letra E. Né? Beleza. Então, letra C. Pode falar. Sim, aí pode acontecer um objeto direto, se o verbo for direto, aí você estaria existindo no adjunto ali por um objeto direto, por exemplo, Pedro chegou no cinema. No... Pode acontecer no cinema de lugar e verbo direto? Não. Se for um lugar, um tempo, é uma circunstância. Qualquer circunstância, definição adjunto adverbial. Sim, Lugar. Pedindo complemento de objeto direto. Pedro comprou... Pedro chegou no cinema. Objeto direto. Não é objeto direto, não. Continua-se. Primeiro que não é no, é foda. Falou um monte de merda aí, ó. Pedro chegou ao cinema. Aí foi. Porque quem chega, chega a algum... Opa, lugar, adjunto adverbial. Então o verbo é intransitivo. Não. Não mesmo. Não mesmo. Não. Foi? Não mesmo. Não existe isso. Não existe. O adjunto adverbial substitui o objeto indireto. Não. Porque naquele caso ali ele ficou investido. Ele pede como foi a algum lugar. Ele pediu um objeto direto. Pediu. Você não deu um objeto direto. Você... Ideia de adjunto adverbial. Então o que acontece? Ele não vai ser objeto indireto e nem esse vai ser transitivo indireto. Vamos tentar afirmar isso aqui, ó. Para você chamar o cara de verbo transitivo direto, necessariamente tem que aparecer o que na frase? Objeto direto. Verbo transitivo indireto, necessariamente. Objeto o quê? Indireto. Verbo de ligação, necessariamente. Predicativo do sujeito. E verbo intransitivo, normalmente não pede nada. Mas quando aparece, aparece o quê? Adjunto adverbial. Aí o cara vem. Pode ser transitivo direto? Não, porque não tem o quê? Objeto direto. Pode ser transitivo indireto? Não, porque não tem o quê? Objeto indireto. Mas, professor, eu falei que era objeto indireto. Falou errado. Por quê? Porque toda circunstância, por definição, será adjunto adverbial. Quais as principais? Lugar, tempo, modo, intensidade, preço e vai embora. Beleza? A blusa custou R$100. R$100, adjunto adverbial de preço. Foi? Tranquilo? Então, número 7, marcou que letra? Letra C. Número 6. O estímulo à criação. Cara, em vez de criação, se eu colocasse criador. O estímulo ao criador. Porra, se apareceu ao para o masculino, é porque com o feminino tem que ter o quê? Crase. Então, de cara, já elimino C e D. Sim? Aí vem. O estímulo à criação de uma literatura dramática, pontinho, pontinho, raízes, estivessem fincadas. Gente, as raízes, elas pertencem a quem? A uma literatura dramática. Sim ou não? Se as raízes são dela, isso é uma relação de posse. E com relação de posse eu não tenho nem que pensar. Tem que usar qual pronome relativo? Cujo. Tem um jeitinho de usar o cujo e tal, mas tá. Tem que ser o cujo. Letra A, letra B, letra C, fora. Letra D, fora. Só pode ser que letra? É. Certo? De cara. Tem que ser... Aí, por que apareceu na letra E cujas? Para concordar com o termo posterior. Qual o posterior que tá aí? Raízes. Então, cujas raízes. Ok, certinho.
Aí ele bota assim, fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, eram um dos objetivos do grupo, pontinho, pontinho, né, o qual, né, o grupo o qual Ariano se juntou. Quem se junta a alguma coisa. Ariano se juntou a quê? Ao grupo. Só que esse termo ao grupo está sendo representado por que palavrinha? Ao qual. Tem que ter o a. Por isso que é ao qual. Quem se junta a alguma coisa. Ao qual. Foi? Foi ou não? Andrei, foi? Tranquilo? Beleza? Gabarito. Relação de posse. Quando você fala assim, ó, criação de uma literatura dramática cujas raízes, as raízes pertencem a quem? A literatura dramática. Plantar umas árvores cujas raízes, né? Vamos pensar dessa forma. Pegou a ideia? Não, então na verdade a raiz é de quem? Da literatura. Foi? Não, é isso. Meio louco. Mas foi? Beleza. Então, número 6, gabarito, letra E. Pode falar. Se os empregos fosse aqui em vez de ao qual, esse que seria objeto indireto? Objeto indireto. Perfeita. E não, esse que seria objeto indireto. E o ao qual é objeto indireto. Normal. Ele é um pronome relativo que não é o que. Eu só tenho este cara como pronome relativo? Não. Tem que, quem, cujo, onde, tá porrada. O ao qual, o qual, né? O qual, a qual. Isso aqui. Posso usar o qual? Pode. Claro que pode. Pode fazer o que você quiser. Tá bom? Eu queria um exemplo do que esse objeto indireto. Você queria. Ah, beleza. Eu posso também falar, ó. As alunas que eu me referi são lindas. Quem se refere? Então, as alunas a que ou as quais, com crase ou o que você quiser. A quem, não importa. Tá legal? Beleza, número 6, letra E. E olha o que caiu na número 5. Eu acho que eu falei isso nessa sala. A medida que e na medida em que? Falei ou não falei essa porra? Falei, né? Eu escrevi no quadro que eu falei assim, caralho. Ei, Pedro, porra. Olha só. Cara, é muito simples, maluco. Primeiro vamos saber o que existe e o que não existe. Ó. Existe a medida que. Existe ou não existe? Existe. Existe na medida em que. Existe? Existe. Isso é o que existe. Aí o que não existe? A medida em que. Ali começa a aloprar. Na medida que. Vai lembrar isso na hora da prova. Porra. Qual é a dica? O que é na? Em mais a. Então quando tem na, tem que ter o que aqui? Em. Em com em. E quando não tem o N, não tem nada aqui. Foi? Tá, agora o que significa o quê? À medida que, tem que pensar numa frase com isso. À medida que você aumentava o seu tom de voz, eu me afastava de você. A proporção que, à medida que, proporcional. Então ela é uma conjunção com um valor de proporção. Proporção. E o na medida em que é causa ou explicação. É igual a um pois, igual a um porquê. Igual a pois. Causa. Explicação. O que você quiser. Cara, eu falei isso, cara. Se bobear, falei antes da prova, maluco. Não lembro. Foi há pouquíssimo tempo a prova? Foi muito perto, né? Foi no dia 14 de agosto. Então, devo ter falado essa merda. Tem que ver no vídeo. Falei, que bom, mané. Porra, falei. Bora acertar. Vamos lá. Então, de todas as conjunções do planeta, eu não apostaria muito nessa de novo na prova. Eu apostaria no tradicional, no com quanto. O com quanto e o por quanto. A dupla. Na sua prova, eu arrisco nessa aqui. Ó, por quanto.
Porquanto é igual a pois. E com quanto? É igual a embora. Sacanagem, né? É. Ó, porquanto igual a pois, causal, explicativo. Aí ele vai falar assim, podemos trocar o porquanto por na medida em quê? Sim ou não? Sim. O porquanto por a medida quê? Pode ou não? Não. E esse aqui, embora, é igual a concessão, oposição, né? No sentido amplo da coisa. Então, cuidado. Eu aposto isso aqui na sua prova. Eu aposto. Tá na hora, né, de voltar com isso. Não tem jeito. Mas vai botar isso aqui de novo é sacanagem. Porra, se botar... Mó vacilo, né? Todo mundo já pesquisou. Sacanagem. Então, ó. Aí vamos ler o contexto, ó. Recontar uma história alheia para o cordelista e para o dramaturgo popular. É torná-la sua. Porque existe na... Pois, porque, visto que, uma vez que... Causal explicativa. É isso? É? Se é causal explicativa, posso botar um na medida em quê? Pode ou não pode? É o gabarito. Ainda que. O que é o ainda que? Oposição concessiva. Essa é a ideia. Ainda que você não estude nada, eu acredito em você. Acredito na sua aprovação. Pô, que oposição, cara. Ainda que o cara não estuda nada, pô, eu tô acreditando no cara. É loucura. Mas é isso, é concessão. Com quanto? É o quê? Concessão. À medida que? Proporção. Se bem que? Concessão. Essa é a ideia. Foi? Eu vou te dar um beijo. Se bem que você não merece muito, não. Mas se você não merece, caralho, por que eu vou te dar? Essa é a ideia, concessiva mesmo. Ok? Tranquilo? Então você tem aí a única na medida em que. Só que às vezes ele fala o quê? Ele bota sacanagem, é na medida que e joga um porquanto lá embaixo. Aí é sacanagem. Ah, maluco, porra, decorei. O na medida, quando aparece na medida, é causal. Tá, mas na medida em que? Não é na medida que. Se ele colocasse na medida que, na letra A, e lá embaixo o porquanto, maluco, ia dar uma merda. Eu digo, porra, é parecido. Não, é diferente pra chuchu. Não existe isso aqui. Isso aqui, ó, vou até riscar. Não existe, não existe. Tá legal? Então, gabarito número 5, letra A. Número 4. Considere o que se afirma sobre a pontuação do texto. Gente, pontuação. Pontuação. Pô, eu tinha que achar uma prova. Vou ver se eu acho depois do intervalo. Cara, interessantíssima de interpretação de texto a questão. Ó, sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após atividades no segmento. As atividades que o grupo desenvolveu apontavam blá 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 blá. Vamos lá. Primeiro, ele falou só em sentido. Então, quando você trabalha com sentido... Aí, Cadu, agora eu vou mudar, tá? Vou lá pro outro lado. Quando você fala em sentido, qual é a lógica do sentido nas orações adjetivas? A gente sabe que isso aí já é uma oração, com certeza, subordinada adjetiva. Adjetiva. Certo ou errado? Certo e por quê? Porque ela é introduzida por um pronome relativo. Esse que tá aí é um pronome relativo. Posso trocar por as quais, pô? Posso ou não posso? As atividades, as quais, não é isso? Se eu posso, pronome relativo. Cara, existe a adjetiva restritiva e existe a adjetiva explicativa. Cara, isso é de extrema importância no momento, tá? De uma prova, de uma redação. Vocês erram muito isso. Pô, é sacanagem não, tá? Muito, 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 muito. Muito, e às vezes eu tiro o erro não pela gramática, e sim pela semântica mesmo, tá? Olha o próprio nome. Vamos pensar assim, uma restringe e a outra generaliza. Qual que restringe? Então a outra explica. Não, você não vai pensar isso. Ela vai falar o quê? A outra
generaliza. Legal. Então, a restritiva, ela restringe a informação. Não possui as vírgulas. Não possui mesmo. Então, quando eu falo assim, olha, os homens que trabalham nas minas. Caraca! Tô perdendo a novela. Caralho, meu irmão. Ó, os homens que trabalham nas minas ganham pouco. Ó, ganham pouco pelo que fazem. Nota. Beleza, vamos lá. Este que, classifique para mim. Pronome relativo ou conjunção integrante? Hein? Pronome relativo. Legal, porque eu posso trocar por os quais. Então, de cara, já sei que isso aqui introduz que tipo de oração? Oração subordinada adjetiva. Apareceu vírgula aqui? Não. Então, esta oração que trabalham nas minas, que eu já sei separar mais ou menos, sei separar, não sei. Leia a primeira oração. Os homens ganham pouco pelo que fazem. Leia a segunda oração. Os homens trabalham nas minas. Só que a palavra que está representando os homens aqui na segunda oração, para evitar uma repetição. Legal. Tem vírgula? Não. Então a intenção desta oração é generalizar ou é restringir? Restringir. A minha pergunta, todos os homens ganham mal pelo que fazem? Não. Apenas quais? Foi? Isso é minha opinião, pô. Isso é minha opinião. Mas se eu mando isso aqui, eu estou dizendo o seguinte: todos os homens ganham mal, porque todos trabalham nas minas. Isso é verdade? Totalmente incoerente se eu falo isso. Ó, de novo, com vírgula. Todos os homens, todos ganham mal. Todos. Sabe por quê? Porque todos, sem exceção, todos trabalham nas minas. Isso é um exagero, isso é um absurdo. Em época de política, por exemplo, se o tema for política, imagina, puta merda, aí o tema é política, aí você vai escrever. Aí você escreve isso aqui, olha. Os políticos que são honestos, merecem respeito. Ok, pergunto, todos os políticos merecem respeito? Não, mas eu sei, eu tô lendo essa frase e estou interpretando isso. Por que eu interpretei isso? Porque você usou a restritiva. Isso aqui é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva, sem vírgulas, ela é uma restritiva. Então eu estou dizendo que os políticos merecem respeito. Somente os que são o quê? Mas se eu faço isso aqui, eu estou dizendo que todos os políticos merecem respeito. Sabe por quê? Porque todos são o quê? Honestos. Aí, meu amigo, você começa a falar coisa que você não quer. Porque você acha a vírgula bonitinha. Você começa a botar vírgula. Pá, 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 pá. Então, cuidado. Quando eu falo, principalmente para você, tá fazendo clube lá, fala assim, evite períodos longos. Por quê? Quando você faz um período muito longo, normalmente você usa um pronome relativo e normalmente você fala assim, porra, tá muito grande, vou botar o quê? Vírgula. Aí você põe a porra da vírgula, aí muda o sentido da porra toda. Mudou o sentido? Tá falando merda. Ali, imagina, tá falando uma merda. Isso aqui é uma merda, imagina. Total. Total. Aí você, mas eu pensei. Pensou, meu irmão, mas não disse. Tá escrito isso não. Então, neste caso aqui, eu sou obrigado, porque senão isso é uma incoerência textual. E não é coerente isso. A usar que tipo de oração? Restritiva. Mesma coisa aqui. Eu tenho que usar qual?
restritiva. Sem vírgulas. Hã? Não. Por que não? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo, não posso nada. Nem primeira nem segunda. Vamos pensar assim? Ou não está isolada, ou está isolada. Vamos lá, ó. Ó, se eu boto assim, olha só que incoerente. Minha mãe, ó. Minha mãe, que é católica, vai à missa aos domingos. Vou botar aqui, ó, com letra maiúscula para enfatizar. Beleza. Vai à missa aos domingos. Vamos lá? Olha a merda que eu escrevi. E por quê? E aí, vai lá. Pá! Tem coerência o que eu escrevi? Porque é meio escroto isso, né? Porque se eu escrevo isso aí, eu tô falando o quê? A minha mãe só que é católica, hein, porra. Vai à missa todos os domingos. Quando eu leio isso, eu interpreto que eu tenho pelo menos mais uma. Isso é possível na natureza? No nosso mundo é possível uma pessoa ter duas mães? Impossível. Ah, mas eu tenho uma mãe de consideração. Caguei. Isso é impossível, é incoerente. Só se tiver um contexto muito bem forte, muito bem estruturado, assim. Porra, falando que você tem duas mães, uma mãe que você considera que te criou, a outra mãe, uma é católica, outra é macumbeira, minha mãe que é católica. Aí ok, você vale fazer isso aí. Mas, porra, do nada, você tá numa redação, amarradão e fala, minha mãe que é católica vai missa todos... Não, Pedro, eu não vou falar isso, mas você vai falar assim, a tecnologia da informação que está presente na vida das pessoas merece ser não sei o quê. Calma aí. Ela está presente na vida de todas as pessoas ou não? Vai depender, pô. Se você fala uma coisa dessa, eu vou falar que é incoerência, é exagero. Tem gente que não tem celular até hoje. E aí? Eu quero que você tente aplicar isso na sua prova de redação. Não numa questão de... Tudo bem, caiu na múltipla escolha, mas isso é pinto, é galho fraco. Tá? A gente vai acertar essa questão. O negócio é na redação, você se ligar nisso. Tá escrevendo um texto amarradão, frenético, e fala assim, porra, peraí. Restritiva ou explicativa? Tem que fazer isso. E restritiva ou explicativa? Porque se eu coloco restritiva, eu penso numa coisa. Se eu coloco explicativa, eu penso em outra coisa. Aí dá um pouquinho de problema no meu texto, tá? Então, ó, minha mãe que é católica, necessariamente, se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Se eu deixo sem vírgula, eu estou usando a restritiva. Eu posso usar restritiva aqui? Não. Porque aqui, se eu uso restritiva, eu penso assim, minha mãe somente é que é católica, tá? Vai à missa aos domingos. Pô, não existe. Então eu tenho que falar com vírgulas e ler assim, minha mãe vai à missa todos os domingos. Porque ela é católica mesmo. Ela é católica. Isso aqui é a explicativa. É um contexto obrigatório. Aí quando vem uma prova de concurso com um texto envolvendo um pronome relativo e vem assim, de acordo com a leitura do primeiro parágrafo, podemos afirmar que... Aí ele começa a fazer umas perguntas, só que com os argumentos do texto. A causa, que são os causadores, não sei o que lá. A causa do problema da inflação ou as causas são... Aí você tem que saber se são as causas mesmo ou uma delas. Aí é mais ou menos esse caminho que você tem que usar. Mas eu acho que você vai usar isso mais na redação, tá legal? Agora, essa questão aí, de cara tá errada. Ó, sem prejuízo do sentido original, para. Porque se eu escrevo com vírgula, eu penso numa coisa. Se eu escrevo sem vírgula, eu penso em outra coisa. O sentido muda. Ponto. Então, ó, sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após atividades. Aí vem, ó, as atividades que o grupo desenvolveu apontavam para 3 direções. As atividades apontavam para as 3 direções. Todas as atividades do planeta, que está aí, escrito no texto. Questão 4, vamos lá.
As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para 3 direções. Leia isso, tá vendo? Questão 4, primeiro item. As atividades que o grupo desenvolveu, esse que é o quê? Pronome relativo ou conjunção integrante? Pronome relativo. Então, o que o grupo desenvolveu? Isso é o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Restritiva. Então, eu quero que você interprete isso para mim. Todas as atividades, todas, apontavam para as 3 direções? Não, somente as que foram desenvolvidas pelo tal grupo aí. Isso é uma leitura. Aí ele sugere colocar a vírgula. Bizarro. Porque colocando uma vírgula tá erradíssimo. Ou eu coloco 2, ou não coloco nenhuma. Então já tá errado aí. Mas imaginemos a seguinte situação. Colocando as 2 vírgulas. Uma após atividades e outra após desenvolveu. Ela deixaria de ser restritiva e passaria a ser o quê? Explicativa. Aí eu leria como? As atividades apontavam, todas as atividades apontavam para as 3 direções. Todas as atividades que o grupo desenvolveu. Pois o grupo desenvolveu. Aquelas que o grupo desenvolveu, todas, ele desenvolveu todas. Caô, mentira, não existe isso. Se ele colocasse as 2, ele ficaria tenso. Mas mesmo assim o sentido mudaria o sentido. Ele fala não altera o sentido. Não altera, claro que altera. E com uma vírgula só, ele não pediu isso. Mas não existe essa frase, gramaticalmente falando. Tudo bem? Então o item 1 está certo ou está errado? Errado. O item 2. No segmento, suas obras se caracterizam justamente por isso. Pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina, a vírgula colocada imediatamente após isso pode ser corretamente substituída por 2 pontos, uma vez que a ela se segue uma explicação. Certo ou errado? Certo, certíssimo, tá? Certíssimo. Aí, vamos pensar, uma vez alguém me perguntou, deixa eu ver, quem me perguntou esse eixo e aquele? Foi nessa turma, foi você? Beleza. Eu falei que tinha uma enumeração, né? Como é que funciona esse e aquele? Cuidado, porque se a questão é de pronome demonstrativo, você pode brincar com isso. Então, o pronome demonstrativo, Cadu aqui pega, não pega? Nesse cantinho aqui? Então, olha só. Ó, pronome demonstrativo. Se eu falo assim, olha, eu quero a sua aprovação. Ponto. Ó, pontinho, 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 me fará feliz. Me fará feliz. Você vai retomar uma coisa que já foi dita. O que já foi dita? Aqui, ó. Eu quero o que, gente? A sua aprovação. E o que me fará feliz? A sua aprovação. Está retomando algo que está antes de mim. É? Então eu vou usar isso. Eu estou me referindo a algo que está antes de mim. Isso é a regra. Eu quero... Pontinho, pontinho. 2 pontos. A sua aprovação. Aí o cara, porra, isto ou isso? Isto ou isso? Isto ou isso? E aí? Isto, porque você está jogando a setinha, está apontando para algo que apareceu após o pronome demonstrativo. Por isso que quando você conclui uma redação, você fala diante disto ou diante disso? Diante disso, de tudo que está dentro do texto antes de mim. Tudo que eu disse, diante disso, tudo que apareceu aí. Então, tecnicamente falando, não há necessidade de você decorar isso. Mas quando você está trabalhando com apontamentos para dentro de um texto, isso aqui é um texto, isso aqui é um texto, apontamento para dentro do texto, a gente chama de endófora. Endo, de dentro, fora de apontamento. Então isso aqui, esses 2 casos, caracterizam a endófora. Só que a endófora, que é
o apontamento para dentro do texto, apontei para dentro, texto, apontei para dentro, endófora, ela se divide em anáfora, que é o apontamento para antes, e catáfora, o apontamento para depois. Aí a norma culta diz que com anáfora você usa formas com S e catáfora você usa formas com T. Logo, anáfora, apontamento para dentro do texto e para antes do pronome, S. Catáfora, apontamento para dentro do texto para depois do pronome. E você tem a esófora, que é o famoso deítico textual, apontamento para fora do texto. É quando você precisa de um elemento externo para entender a mensagem. Por exemplo, se eu falo assim, olha, do nada, eu entro em sala e falo, Cadu, aquilo que lhe contei é verdade. Alguém entendeu a mensagem? De verdade, gente? Não. Porque o que é aquilo? Você sabe? Não, só eu e Cadu. Isso não pertence a este texto. É uma coisa que eu tenho que buscar fora do texto, em outro lugar. Ah, é? Isso é chamado de esófora. Aí a esófora eu uso formas com a, aquilo, aquele. Legal? Então seria isso aqui chamado de funções da língua com pronomes demonstrativos. Tá? É claro, tem muito mais para falar de pronome demonstrativo. Mas só para você entender que gramaticalmente falando, se eu fosse escrever um texto, o que eu colocaria aí? Vamos lá. O que eu colocaria aí, ó? Suas obras se caracterizam, item 2, justamente por isso, pelo domínio... Por isso não, por isto. Pelo domínio... Pegou a ideia? Tranquilo? Aí ele fala assim, ó, podem ser corretamente substituídas por 2 pontos. Posso colocar os 2 pontos? Posso. Eu vou explicar, vem depois a explicação, né? Tô explicando. Pode os 2 pontos? Pode. Mas, pô, o ideal mesmo seria colocar o isto. Concorda comigo? Só que aí é uma confusão da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, ela admite que você coloque isso tanto para antes quanto para depois. Então não se assuste. Se você pega uma questão e fala assim, caraca, o ideal seria isto. O ideal. Pô, mas não tem melhor. Então vai com isso mesmo. É FCC. Todas as outras bancas do planeta respeitam isso aqui. FCC se baseia em algum autor? Não, né? Celso Cunha, mas nem só ele. Celso Cunha, Azeredo. Mas assim, isso aqui é mais interpretativo. O cara que é muito da semântica, ele fala assim, ah, porra, tanto faz. É só você olhar pro texto que você vai saber se é antes ou depois. Aí a gente acaba tendo isto, isso, aquilo sendo citado após, fazendo referência, os 3 fazendo referência Isso. ao antes do texto. Sim, mas vamos pensar. Naquele caso, é uma enumeração. Isso que você pensou. Exatamente isso que você pensou. Quando eu falo assim, fulano, ciclano e beltrano, eu estou enumerando. Aí é um outro contexto. Dentro de uma enumeração, eu vou usar os pronomes demonstrativos desta forma, como eu falei naquela aula. Dentro de uma função do texto, eu não estou retomando um elemento, eu estou retomando uma ideia. Um parágrafo, um texto inteiro. Eu uso assim. Pegou a ideia? E, por exemplo, se eu fosse usar o pronome demonstrativo em relação ao tempo, eu falo o quê, gente? Essa semana, esta semana ou aquela semana que estamos vivendo? Esta. Então vamos pensar sempre assim, ó. Vou estudar pronome demonstrativo. Este, esse e aquele. Sempre nesta ordem. Qual que você colocou primeiro? Este. Segundo, esse. Terceiro, aquele. Então vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Vamos lá. Em relação ao espaço, esqueça o tempo, vou voltar ao tempo. Em relação ao espaço, caneta, tá perto de quem? De mim, estou falando. Eu falo o quê? Essa caneta, aquela caneta ou esta caneta? Esta.
Mas se eu entrego a caneta pro meu amigo, segura aí, por favor. Aí fala assim, pô, amigo, empreste-me, por favor. Segunda pessoa. Essa caneta? Pô, rapaz, tem uma menina na outra sala, sabe? Porra, cara, eu queria muito aquela caneta que está com a menina da outra sala. Não está perto da primeira, não está perto da segunda, está perto de uma terceira. Isso em relação ao espaço, que é diferente de enumeração, que é diferente de função. São 4 situações clássicas. Enumeração, com 2 elementos, este e aquele. Com 3, este, esse e aquele. Exatamente o que você falou. Função do texto, em regra. Vai retomar alguma coisa anterior? Isso, esse, nesse. Posterior? Isto, nisto, isto. Espaço, perto de mim, quem está falando? Este, esta caneta. Esse relógio que está no seu pulso, esse relógio e aquela cadeira que está fora da sala. Ok? Em relação ao tempo, você vai falar assim, porra, Pedro, eu estou rezando, eu vou prometer que neste ano, nesse ano ou naquele ano, eu me esforçarei ao máximo para passar no concurso. Neste, que é o ano corrente, o ano presente, nesta semana, neste dia, nesta hora. É isso aqui. Agora, se for um passado ou um futuro mais próximo, eu considero próximo, eu falo assim, porra, aí, esse ano que passou, 2008, esse ano, eu tô considerando próximo. Pô, 2002, porra, hein, aquele ano foi um ano espetacular, 2002, o Brasil foi pentacampeão. Aí o cara, porra, é, né? É. Ah, então aquele, pra mim, pro autor, é um tempo o quê? Distante. Se for um tempo próximo, mas não presente, esse. E se for presente, este. Então essa é a ideia. São 4 situações, beleza? Foi? Então, ó, de qualquer forma, o item 2 está verdadeiro. Está verdadeiro. Eu posso trocar a vírgula por 2 pontos? Posso. Ele não entrou no mérito de isto. Beleza? E o terceiro, sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após sertão, no segmento. A infância passada no sertão familiarizou para tudo. Eu posso separar o sujeito do verbo? Posso ou não? Não! Então, não posso colocar esta vírgula. Ele diz que, sem prejuízo para a correção gramatical. Cuidado, que ele pode colocar isso na prova. Com prejuízo. Normalmente a gente pensa o quê? No sem. Às vezes ele bota com prejuízo. Essa merda estaria o quê? Certa. É escroto. Mas leia. Tá legal? Isso é sacanagem. Então, ó, primeira errada, segunda certa, terceira errada, gabarito. D de dado. Foi? Tranquilo? Vamos lá. E... intervalo. Vamos dar intervalo.